Vamos para a resolução de alguns exercícios de filosofia, como eu havia prometido para vocês, tá bom? Antes de começar, queria só reforçar o que eu já deixei escrito lá no plural, né, na parte dos exercícios, que assim, esses exercícios teoricamente eu iria resolver em sala de aula, né, ou melhor, na nossa sala virtual. Então eu ia estar junto com vocês, né? E por isso eu selecionei exercícios difíceis, tá? Todos esses exercícios no banco de questões que eu utilizo, eles são avaliados como exercícios de dificuldade elevada. Então, não se assustem, tá? Por não conseguir fazer um ou outro, por não conseguir fazer nenhum, porque são exercícios difíceis. E a ideia é que eu fizesse junto com vocês, tá? Por isso eu tô fazendo esse vídeo para ajudar vocês aí, tá bom? Muito bem. Os temas dos exercícios são Foucault, que a gente falou no começo desse semestre, né? E a gente falou basicamente da ideia de construção de poder do Foucault e da escola de Frankfurt, né? Que ali a gente conversou muito sobre a crítica a essa sociedade moderna, essa sociedade de consumo, né? Da indústria cultural, etc. Então a gente vai focar nesses assuntos, nessas 5 questões, tá bom? Vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado do sonzinho. Vamos lá, para dar uma animadinha. Questão de número 1. Todas essas questões são de vestibulares, tá? Eu não deixei o vestibular escrito, mas enfim, todas essas questões são de vestibulares. Vamos lá, questão número 1. Texto já sobre o Foucault, às vezes é importante vocês grifarem, tá? Ó, é um texto de Vigiar e Punir, de Foucault, tá? Vamos lá pro texto. Eis como ainda no início do século XVII se descrevia a figura ideal do soldado. Então olha aí o que ele vai falar pra gente. Lembra que eu pedi pra vocês, né? Sempre grifar, sempre escrever do ladinho. Do que esse texto tá tratando, né? Ele tá falando da figura do soldado, a figura ideal. O soldado é, antes de tudo, alguém que se reconhece de longe, que leva os sinais naturais de seu vigor e coragem. Então, algumas características atribuídas ao soldado. As marcas também de seu orgulho. Seu corpo é o brasão de sua força e de sua valentia. Então aqui percebam que ele está trabalhando várias características do que era imaginado em relação ao soldado ali no século XVII, né? Na segunda metade do século XVIII, e aí lembra que a gente está entrando no contexto industrial, a gente está entrando no contexto de revoluções, né? O soldado tornou-se algo que se fabrica, entrando também, segundo Foucault, nessa lógica industrial. De uma massa informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa. Corrigiram-se aos poucos as posturas, então a ideia de correção, né? Lentamente, uma coação calculada percorre cada parte do corpo. Coação é você agir sob pressão, agir sob influência de alguém. Você não está agindo com autonomia, você está sendo coagido, forçado a agir de alguma forma. Então uma coação calculada percorre cada parte do corpo. Se a senhoreia dele dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível e se prolonga em silêncio no automatismo dos hábitos. Então, tudo que eu grifei aqui para vocês são características do soldado. Percebam a lógica de poder sobre cada ato. Bom, vamos lá.
Então, é a dica que eu sempre dou para vocês, né? Grifem o texto, isso ajuda a começar a compreender. E aqui a gente está grifando alguns trechos que mostram essa noção de poder, essa construção de domínio, né, de poder sobre o corpo do indivíduo. No caso, ele está falando aqui pra gente do soldado, né? Mas essa noção, né, até o título do capítulo, né? Os corpos dóceis. Comentei isso com vocês, a docilização do indivíduo. O indivíduo dócil, né, o corpo dócil, ele é muito mais regrado, ele é mais controlável, tá? Ele não se rebela, ele não se revolta, tá bom? Importante falar sobre isso, tá? Vamos lá. Levando em conta essa passagem e a obra em que está inserida, Vigiar e Punir, do Foucault, é correto afirmar que, para Michel Foucault, instituições como escolas, quartéis, hospitais e prisões são exemplos de espaços em que, a partir do século XVIII, os indivíduos, e aí então, pensando nessas instituições, né, qual que é a ideia aqui? Automatismo dos hábitos, é a criação de corpos dóceis, né? É a disciplinarização, tá? É a ideia de vigiar e punir, tudo bem? Então são ambientes em que você controla as ações dos indivíduos, tá? Então vamos lá. Letra A, são educados de modo a se tornarem autônomos. Não, né? A gente acabou de falar aí da ideia de rompimento da autonomia, quando você é controlado, quando você é manipulado, quando você é coagido, como se diz ali no texto, você não tem autonomia, né? Letra B, aprendam a conviver uns com os outros, né? Segundo o Foucault, não é isso, né? A escola, apesar de hoje em dia a gente falar muito, né, de uma escola que auxilie no convívio em sociedade, etc., não é disso exatamente que o Foucault está falando. O Foucault está falando da lógica disciplinadora da escola e das outras instituições que são citadas, as prisões, etc. Letra C, encontram as condições de segurança e bem-estar? Também não, né? Segundo a lógica do Foucault, é disciplinarização. Você vai, por exemplo, para um quartel, você não está buscando bem-estar. Você pode até falar de segurança, né? Mas você não está buscando bem-estar num quartel, tá? Se tornam mais vigorosos e valentes? Olha, a proposta dessas instituições pode até ser essa, mas, por exemplo, ele fala das escolas, das prisões. A ideia da prisão, especialmente, não é tornar ninguém mais valente, ninguém mais vigoroso, sim mais disciplinado, tá? O que todas essas instituições têm em comum é a noção de disciplina, tá? E letra E, se fazem objeto do poder disciplinar. Então, basicamente, é isso, tá? Letra E de Smirnov. Certo? Então a gente está falando dessa noção, dessa lógica disciplinadora que o Foucault está analisando. Tá? Segundo ele, essas instituições elas se constroem a partir da proposta de disciplina. Tá? Muito bem. Vamos lá para a questão de número 2. Questão da UEL. Questão muito difícil. Tá? Leia o texto a seguir. O programa do esclarecimento era o desencantamento do mundo. Então a gente tem um texto do Adorno e do Horkheimer, que é a dialética do esclarecimento, e ele já está começando a falar desse termo pra gente. Lembra que quem escreveu sobre esclarecimento, né, uma das pessoas que escreveu sobre esclarecimento usando essa expressão foi Kant, né, que ele fala o que é esclarecimento. E para o Kant, esclarecimento era um período de maturidade, em que o indivíduo ele alcançava um momento em que ele era hábil, né, ou apto a utilizar a razão para tomar todas as suas decisões. E aí o Kant vai olhar para essa sociedade industrial, que se construía, essa sociedade moderna, entender que ela era uma sociedade que caminhava cada vez mais para o esclarecimento, para o uso da razão de maneira constante. Tá? E o Adorno e o Horkheimer vão criticar isso. Então vamos lá. O programa do esclarecimento era o desencantamento do mundo. Sua meta, olha lá o que eles dizem, né, a respeito do esclarecimento. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber. Então o esclarecimento se propõe ali como a barreira, né, a ruptura com os mitos. Tá?
o mito converte-se em esclarecimento e a natureza em mera objetividade. Então ele está mostrando que há uma inversão aí. O preço que os homens pagam pelo aumento de poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder. Então, o preço que os homens pagam pelo aumento de poder e aí aumento de poder especialmente sobre a natureza, é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder. Então, quanto mais o homem, aí segundo o texto, né, quanto mais o homem se torna dominador em relação à natureza, quanto mais essa sociedade moderna do esclarecimento se desenvolve, mais o homem também se torna alienado sobre aquilo que diz respeito ao poder, né? E claro, eles vão desenvolver essa crítica falando da indústria cultural, da alienação, de como a gente hoje não é mais reflexivo, etc. Tá? Então, quanto mais a maquinaria do pensamento subjuga o que existe, tá? Então, quanto mais o nosso cérebro, através do esclarecimento, domina tudo que existe na natureza, tanto mais cegamente ele se contenta com essa reprodução, uma reprodução de dominação. Desse modo, o esclarecimento regride a mitologia, da qual jamais soube escapar. Então ele está mostrando aqui no texto, né, inclusive que a gente consegue fazer uma comparação entre o esclarecimento e a mitologia, tá? Mostrando que o esclarecimento, quanto mais ele se torna dominador, mais ele aliena as pessoas. Quanto mais essa sociedade do esclarecimento ela domina a natureza, mais o indivíduo se torna alienado, seja por condições de trabalho, seja por questões culturais, né? E você é alienado ao que domina a sociedade, portanto você regride a uma condição existente na mitologia, né? Se a mitologia era você acreditar em contos, em lendas, numa imaginação, né, a respeito do que dominava o mundo, você também só fica agora no campo imaginativo, porque você é alienado, você está alienado pelo sistema, tá? É isso que o esclarecimento fez, segundo o Adorno e o Horkheimer. Tudo bem? Espero que tenha feito sentido isso para vocês, tá? De novo, a importância do texto, de grifar o texto, de interpretar muito bem o texto antes de ir para a questão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a crítica à racionalidade instrumental, então essa sociedade moderna que aplica a racionalidade em tudo, e a relação entre mito e esclarecimento em Adorno e Horkheimer, assinale a alternativa correta. Letra A. O mito revela uma constituição irracional, na medida em que lhe é impossível apresentar uma explicação convincente sobre o seu modo próprio de ser. Aí vem uma coisa que já dificulta muito essa questão, né? Você não pode esquecer que você está respondendo uma questão de vestibular com base no texto e nos conhecimentos sobre Adorno e Horkheimer e a Escola de Frankfurt. Lembra que eu comentei com vocês, talvez você não se lembre, mas o Adorno e o Horkheimer, eles vão falar, né, na Escola de Frankfurt, que a mitologia, ou que o mito, ele também seria uma prática muito semelhante à racionalidade instrumental que a gente está falando aqui, a essa sociedade racional, de explicação da natureza, tá? De acreditar que existiam leis universais que regiam o mundo. No caso dos mitos, acreditavam em deuses, por exemplo, né, em forças sobrenaturais, tá? No caso da racionalidade instrumental, ela acredita nas leis da física. Mas, segundo o Adorno e o Horkheimer, já é possível notar atitudes racionais muito semelhantes ao que se nota nessa sociedade da racionalidade instrumental lá na antiguidade. E que talvez a gente não deva olhar, né, entendendo que só o que existe nessa sociedade da Revolução Industrial que é racional, mas que há um processo de construção de racionalidade, tá? Então, segundo Adorno e o Horkheimer, não é correto falar que o mito é uma constituição irracional. Por que isso é difícil, né? Porque é muito comum a gente associar mitologia e irracionalidade instantaneamente. Mas a questão ela fala com base no texto e nos conhecimentos sobre Adorno e Horkheimer. Então, com base no Adorno e Horkheimer, não é correto falar
que o mito é naturalmente ou instantaneamente irracional, tá? Isso não é correto de se dizer, tá bom? Difícil, né? Difícil. Vamos lá. Letra B. A regressão do esclarecimento. A mitologia revela um processo estratégico da razão, com o objetivo de ampliar e intensificar seus poderes explicativos. Tá errado também, né? Ele fala como se essa regressão da razão a um estado semelhante à mitologia, em que o homem ele não domina necessariamente o exercício do poder, né? Essa alternativa está falando que isso é um processo estratégico da razão, como se fosse intencional, e não é intencional. É uma espécie de efeito colateral, tá? É um efeito não controlável pela razão, muitas vezes inconsciente de um espírito racional, tá bom? Então também está errado. Letra C. A explicação da natureza, instaurada pela racionalidade instrumental, pressupõe uma compreensão holística, ou seja, uma compreensão geral. Né? O que ele está dizendo nessa alternativa? Que essa racionalidade instrumental, que esse hábito de aplicar a razão, o esclarecimento para tudo, pressupõe que você vai ter que fazer uma compreensão do todo. Né? Ele inclusive continua, em que as partes são incorporadas na sua especificidade ao todo, como se você conseguisse explicar tudo a partir de um único pressuposto, todas as coisas, o que também é incorreto. O esclarecimento não pressupõe esse tipo de coisa. Lembra que quando a gente teve aula sobre Descartes, quando a gente falou de filosofia moderna, de aplicação da razão no conhecimento, etc., o próprio Descartes falava que você tinha que fragmentar o conhecimento, fragmentar a sua pesquisa em quantas partes fossem possíveis, né, para que a sua pesquisa fosse o mais minuciosa possível e você conseguisse evitar os erros, tá? Então, a racionalidade instrumental, ela não pressupõe essa compreensão totalizante, né, para substituir a palavra ali, tá? Por isso que ela também está errada. Letra D. O esclarecimento implica a libertação humana da submissão à natureza, atestada pelo poder racional de diagnosticar, prever e corrigir as limitações da natureza. Olha, essa é uma alternativa que te deixaria na dúvida. Por quê? Porque essa é a proposta do esclarecimento. De fato, o esclarecimento propõe a libertação humana da submissão à natureza, podendo atestar, né, diagnosticar, prever, etc., uma série de elementos, uma série de limitações naturais, como a própria alternativa fala. Qual é o problema? Não é isso que o Adorno e o Horkheimer estão falando, né? Apesar dessa ser a proposta do esclarecimento, o Adorno e o Horkheimer vão mostrar que o esclarecimento não consegue alcançar isso. Ele não liberta o homem dessa submissão. O homem continua sendo submisso a forças, a forças constitutivas de poder que regem o mundo, que regem a própria sociedade em que ele vive e que ele não tem conhecimento disso. Pelo menos não tem uma consciência desse tipo de coisa, tá? Então, de novo, tem que prestar atenção no texto, tem que prestar atenção na proposta do enunciado, porque essa questão, se você for pegar só o esclarecimento que ele propõe, tá certo, mas segundo Adorno e Horkheimer tá errado, tá? E letra E, o esclarecimento se caracteriza por uma explicação baseada no cálculo, do que resulta uma compreensão da natureza como algo a ser conhecido e dominado. Correto, né? Correto. Vai falar, mas você acabou de falar que não dá para compreender, conhecer e dominar completamente a natureza, né? Que o Adorno e o Horkheimer pensavam assim, de fato, né? Mas aqui ele não está falando que resulta num domínio e num conhecimento. Resulta numa compreensão da natureza como algo a ser dominado, a ser conhecido. Então, o Adorno e o Horkheimer, eles reconhecem que, de fato, o esclarecimento, né, ele se propõe a conhecer e dominar a natureza. Mas, em momento nenhum, a alternativa está falando que eles conseguem fazer isso, tá? E o Adorno e o Horkheimer também não, tá bom? Então, assim, a alternativa E
de eita porra, que questão difícil, né? Pelo menos eu fiquei com essa impressão, não sei vocês. E quando eu li, eu vi que essa questão era bem difícil. Eu tive que ler algumas vezes para fazer e eu decidi colocar porque eu tenho que acreditar no potencial de vocês. Não posso menosprezar o potencial de vocês e tenho que desafiar vocês e colocar uma questão dessa para vocês fazerem junto comigo, que a gente vai analisando em conjunto aí, tá? E aí na nossa próxima aula, se você achar que tá com alguma dificuldade, alguma coisa, você levanta essa questão que a gente tenta refazer, tá? Muito bem. Agora a questão de número 3. Vamos lá. Então, a gente tem um texto do Walter Benjamin, também da Escola de Frankfurt, que ele está falando da obra de arte, né, na era de sua reprodutibilidade técnica. Olha como ler a fonte já ajuda. Pô, a gente está falando do Benjamin, que é da Escola de Frankfurt. Ele vai falar sobre arte, né? Você já começa a imaginar o que ele pode discutir a respeito disso, né? Então vamos lá. A crescente proletarização dos homens de hoje e a crescente formação das massas são dois lados de um mesmo acontecimento. O fascismo procura organizar as massas proletarizadas, recém-surgidas, sem tocar nas relações de propriedade, por cuja abolição elas pressionam. Então o que é importante você perceber aqui? Primeiro lembrar que o Walter Benjamin, assim como a Escola de Frankfurt, eles são influenciados pelo marxismo, né? E o marxismo fala também de organizar as massas, mas para quê? Para lutar contra a propriedade privada. E aqui o que ele está falando pra gente? O fascismo procura organizar as massas proletarizadas, recém-surgidas, sem tocar nas relações de propriedade, por cuja abolição elas pressionam. Então o fascismo usa as massas, né, organiza essas massas da mesma forma que os comunistas organizariam, mas sem propor o rompimento com a propriedade privada, que é a essência do capitalismo, tá? Ele vê sua salvação em deixar as massas alcançarem a sua expressão, de modo algum seu direito. As massas se expressam, portanto. As massas possuem um direito à mudança das relações de propriedade, aí é a visão do Walter Benjamin. O fascismo busca dar-lhe uma expressão, uma faceta, né, conservando essas relações, ou seja, o que ele está fazendo aqui, né? O que ele está falando pra gente? Que o fascismo ele vai tentar construir um rosto para essas massas. Quando ele organiza essas massas, ele está criando um rosto, o que ele chama de expressão, né? Mas ele vai conservar a relação essencial do capitalismo, que é a propriedade privada, tá? O fascismo resulta, consequentemente, em uma estetização da vida política, então está entrando no lado estético, né? Na construção de imagens, tudo bem? De trabalhar com a percepção das imagens nas massas, tá? E se você gosta do assunto, né, se você já estudou o fascismo, você sabe que isso é uma marca muito forte dos regimes fascistas, especialmente do nazismo, né? Considerando o que diz Benjamin sobre os efeitos sociais da reprodutibilidade técnica dos objetos de fruição estética, como a o cinema, etc., é correto afirmar que, letra A, o fascismo elimina a luta de classes, pois unifica todos sob uma mesma bandeira e com a mesma camisa, unindo a nação no amor pela pátria e seus símbolos, tornando a política mais bela. A não ser que você goste, né, de muito sangue na política, ela não se torna mais bela. E o fascismo ele não elimina a luta de classes, né? Apesar do fascismo ele negar a luta de classes, ele não consegue eliminá-la, tá? Então errada a letra A. A luta de classes é um elemento constitutivo do fascismo, que cria a propriedade privada e, portanto, estabelece antagonismos sociais insuperáveis pela política. Aqui está tudo errado, né? A luta de classes ela é um elemento constitutivo do comunismo, do socialismo, tá? Constitutivo por quê? Não é que eles criam isso, mas que eles usam isso como ferramenta revolucionária. O comunismo, o socialismo. O fascismo não. O fascismo não quer a luta de classes. O fascismo quer a passividade das classes. E o fascismo também não cria a propriedade privada. A propriedade privada já existe,
não é criação do fascismo, tá? Letra C. A obra de arte tecnicamente reproduzida, né? Então lembra que a gente falou muito da lógica de repetição, né? O Benjamin fala disso, da lógica de repetição como forma de dominação, de criar um padrão estético, né? Um padrão expressivo, tá? A obra de arte tecnicamente reproduzida apresenta uma necessária superação do fascismo, pois a contemplação estética popularizada conduz as massas para um estado de gozo apolítico. Também não, porque a reprodução técnica da obra de arte é um elemento do fascismo, né? O fascismo fazia muito isso, né? Então, propagandas contra judeus e comunistas, o tempo todo falando a mesma coisa, de maneiras diferentes, pintadas de formas diferentes, mas dizendo a mesma coisa, Lembra daquela frase atribuída ao Goebbels, que era ministro da propaganda do regime nazista? Não tenho certeza se é dele, mas é atribuída a ele, né? Que uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. É a noção de reprodução da arte, né? De reprodução da estética, das figuras expressivas, tá? Então, isso é a essência do nazismo. Tá errada a letra C, portanto. E letra D, o fascismo organiza o proletariado como massa, mas não põe em questão sua condição de classe. Que é o que está escrito no texto, né? Tornando a relação social mera aparência de unidade. Muito importante isso aqui. Há uma aparência de unidade entre as classes, sob símbolos, cores e gritos estandardizados, que é a estetização. Então você cria uma expressão estética, né? Uma figura, é como você usar, sei lá, verde e amarelo na Avenida Paulista, por exemplo, e gritar que é contra a corrupção e que quer um Brasil melhor. O que isso diz? Isso cria uma aparência de unidade, né? Mas não põe em questão a luta de classes, a desigualdade, etc. Você cria símbolos, você cria como o Fora Dilma, enfim. Você cria cores, verde e amarelo, você cria gritos estandardizados, né, como Viva Moro, Viva PM. Em alguns casos aqui no Brasil a gente teve até dancinha, né, contra a corrupção. Fora Lula, fora Dilma. Teve isso também, né? Teve isso. Então você cria certos padrões que constroem uma aparência de unidade, tá? Então, corretíssima a letra D, né? De drogas ou de dreia ou de dado. Pode ser de dado, né? Pode ser de dado. Foi assim muito sem querer, né? Falar desse Brasil atual numa questão de fascismo, tá? Não confunda as coisas. Questão número 4. Foucault. Então, de novo sobre Michel Foucault. Penso, essa questão é difícil, tá? Que não há um sujeito soberano. Quando ele fala de sujeito, ele está falando do indivíduo, tá? Fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Ou seja, o que ele quer dizer? O ser humano, ele não é universal. Você não encontra uma mesma forma de ser humano em todos os lugares, em todos os tempos. Né? Foucault estudou muito história, estudou as transformações das relações de poder, etc., ao longo da história. O que ele percebeu é que não existe um sujeito, um indivíduo, um ser humano universal em todos os momentos, em todos os lugares. Tá? Penso pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição, ou seja, as práticas do dia a dia, ou de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade, a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. E essas regras, esses estilos também vão variar de um período para o outro, né? Não dá para falar que essas regras elas são as mesmas em todos os momentos, tá? Então, o texto aponta que a subjetivação, ou seja, a criação das particularidades dos indivíduos, né, as particularidades do ser humano,
Então a subjetivação se efetiva numa dimensão legal, pautada em preceitos jurídicos. Olha, não é só isso, né? Ele fala de práticas do dia a dia, ele fala do meio cultural, que é importante. E os próprios preceitos jurídicos, eles não deixam também de ser uma expressão cultural, uma expressão de hábitos de uma população, tá? Letra B. Racional, baseada em pressupostos lógicos. Também não, né? Não dá para falar que é racional, tá? Porque quando a gente fala de cultura, de práticas do dia a dia, não tem necessariamente a ver com uma racionalidade, de algo que é construído de maneira pensada. Muitas dessas formas são espontâneas, tá? Contingencial, processada em interações sociais. Ou seja, segundo essa alternativa, é o meio, né, em cada momento específico que criaria a subjetivação, ou seja, que criaria as particularidades do indivíduo. Isso está certo? Tá. Né? Segundo o Foucault, está correto. Letra C. Letra D. Transcendental, efetivado em princípios religiosos, não necessariamente religiosos, tá? Podem ser em princípios filosóficos, enfim, não é necessariamente uma imposição da religião. Letra E, essencial, fundamentado em parâmetros substancialistas, como se o indivíduo se criasse a partir da sua substância, da sua essência, individualmente, sem relação com o meio. E isso também está errado, tá? Então ficamos com letra C de coronavirus, ou de corote, ou de siroque, né? Vamos para a questão 5, última questão. Também do Walter Benjamin. Vamos lá. A crítica é uma questão de distância certa. O olhar hoje mais essencial, o olho mercantil que penetra no coração das coisas, chama-se propaganda. Esta, a propaganda, arrasa o espaço livre da contemplação, né? Ou seja, da reflexão, e aproxima tanto as coisas, coloca-as tão debaixo do nariz quanto o automóvel que sai da tela de cinema e cresce gigantesco, tremulizando em direção a nós. E, do mesmo modo que o cinema não oferece móveis e fachadas a uma observação crítica, contempla, mas dá apenas a sua espetacular, rígida e repentina proximidade, também a propaganda autêntica transporta as coisas para primeiro plano e tem um ritmo que corresponde ao de um bom filme. Muito bem, então o Benjamin está falando da importância da propaganda. A gente até comentou isso em aula, né? Como a propaganda vende muito mais do que um produto, materialmente falando, né? Ela vende uma questão de status, vende um estilo de vida, tá? O texto apresenta o entendimento do filósofo Walter Benjamin, segundo a qual a propaganda dificulta o procedimento de análise crítica em virtude do, letra A, caráter ilusório das imagens. É exatamente isso, né? Ele está mostrando pra gente, que é o que a gente acabou de falar, as imagens elas são mera ilusão. De novo, vou voltar ao exemplo da propaganda de margarina. Não se vende margarina ali. Se vende uma família feliz, uma mesa farta, um ideal de vida, tá? Então isso é uma ilusão, se vende uma ilusão, tá? O capitalismo é um mero vendedor de ilusões. Letra B. Evolução constante da tecnologia, ele nem cita essa necessidade na propaganda, né? Letra C. Aspecto efêmero dos acontecimentos também não, conteúdo objetivo das informações não, porque elas são muito mais subjetivas do que objetivas, né? Natureza emancipadora das opiniões, a propaganda não está ali para emancipar ninguém, né? Então ficamos com letra A de Ascov Colors, que vocês chamam de flavors, mas é porque vocês nunca beberam, né? Porque vocês não têm idade para beber, mas vocês vão ver que elas não têm sabor nenhum, elas só têm cor.
né? É tipo o suco do Chaves e o suco do bandejão da USP, vocês que logo menos estarão na USP, né? Vocês vão provar o suco do bandejão e vão ver que é um suco de cor só, não tem gosto, é cor, né? Mas é isso, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido, e se você não entendeu alguma coisa, na nossa próxima aula levanta aí a dúvida, tá? Que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Ótima semana, bons estudos e é nóis. Falou, desculpa qualquer brincadeira, né? Pobre é assim, né? Pobre sempre pede desculpa pra você, desculpa qualquer coisa, né? Mas eu tenho alma de pobre, né? Então é isso. Falou pra vocês, até mais.